Gente, deixa eu trazer aqui uma informação, porque uma nota divulgada agora há pouco pelo Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas disse estar profundamente preocupada com o acesso de alimentos às áreas afetadas pelo conflito entre Israel e o Hamas. No comunicado, o PMA destacou o impacto na população local e a interrupção nas redes e também na produção de alimentos na região. A organização afirma ter reserva de alimentos prontas para serem distribuídas às pessoas em abrigos, mas também pede um acesso humanitário seguro às áreas atingidas. Ainda de acordo com o PNA, há uma grande preocupação com o desabastecimento das lojas e o deterioramento dos alimentos na faixa de Gaza, que sofre com alguns cortes também de eletricidade por conta de todo o conflito que nós estamos vendo aqui. Como é que vocês estão vendo essa mobilização social? Ela existe, né? Aqui no Brasil, inclusive, eu já estou vendo a comunidade judaica. Aliás, mandar um forte abraço a todos da comunidade judaica, uma comunidade muito querida aqui no Brasil, que faz muita diferença nesse país, que nos ajuda muito já, não é de hoje, há muitos e muitos anos. Uma comunidade que, infelizmente, está sofrendo muito, de gente muito decente, muito honesta, que sempre estendeu a mão ao Brasil no momento em que nós precisamos, e nós temos a obrigação de estar ao lado deles também nesse momento difícil, né? Como é que você está vendo? Eu acho que a gente não vai resolver o problema do conflito, mas a gente tem que tirar os ensinamentos desse conflito, né? E um deles é justamente esse. Os judeus sabem se unir, sabem ser solidários. Eu nunca ouvi falar de um judeu mendicando na rua. Porque um judeu jamais admitiria outro judeu mendigando na rua e ele iria, de alguma maneira, dar um jeito de ajudá-lo. Não é só por ser um povo menor, né? Porque eles são realmente muito solidários, a gente tem que aprender isso com eles e exercer, inclusive, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem que pensar muito nesse caso. Quantas vezes que a gente não passa tropeçando ou pulando por cima de uma pessoa como se ela nem existisse, como se ela fosse... Aliás, o presidente da CONIB, o Dr. Cláudio Lotenberg, deu uma entrevista hoje aqui na programação da Jovem Pan que eu achei absolutamente impecável a entrevista do Cláudio. Impecável a entrevista. Um posicionamento firme, coerente, pedindo medidas absolutamente urgentes por parte do governo, deixando claro o posicionamento da comunidade judaica. Mandar um forte abraço mesmo à comunidade. Por favor, Pepe. O que eu acho importante também, Paulinho, guerra é realmente uma situação extremada, é horrível, né? Todo mundo perde, né? Ninguém ganha numa guerra. E a gente tem que começar a olhar nessa situação para os civis, né? Então, toda ajuda humanitária para tentar atenuar os efeitos da guerra em relação à sociedade civil é bem-vinda. Tanto que a ONU está querendo fazer de criar corredores, né, para passar alimentos, itens de higiene na faixa de Gaza, quanto em relação também ao povo judeu, né? Então a gente tem que pensar realmente em políticas para atenuar os efeitos da guerra para a sociedade civil. Isso é importante. Muito bem. Você pediu, Maninho? O que eu acho que é importante também destacar que essa situação mostra como que a paz e a democracia são construções sempre frágeis. Está sempre por um fio. E isso é muito importante da gente lembrar o quanto que a gente precisa ser capaz de exercitar nas situações adversas, por mais difícil que seja, a capacidade de entender a posição do outro e de nos colocar numa posição de humildade e tolerância, de entender que nós temos uma visão legítima do mundo, o outro também tem, e nós podemos conviver pacificamente. Porque quando a gente esquece isso e passa a tratar o mundo num simplismo binário, como se ou você está ao meu lado ou você é meu inimigo, o passo para isso virar uma intolerância e uma política de extermínio da diferença é muito curto. Então, é muito importante a gente sempre cultivar esse valor. Gente, olha só, governos de diversos países ao redor do mundo estão em alerta por conta da guerra em Israel. Algumas autoridades internacionais, inclusive o Brasil, já confirmaram estrangeiros mortos, desaparecidos e reféns no território israelense nas últimas horas. A gente vai falar ao vivo com o nosso correspondente internacional, direto de Munique, na Alemanha, para entender, Luca, seja muito bem-vindo, o Luca Bassani já está conectado. Eu quero entender quais países que já se manifestaram até o momento em relação a isso, meu caro.
Boa tarde a você, Paula, a todos que nos acompanham. A gente vê que a comunidade internacional não só está preocupada com a situação humanitária dentro do Estado de Israel e também na faixa de Gaza, mas com seus próprios cidadãos. Nós vemos que na tarde de hoje o presidente da Polônia, Andrzej Duda, já anunciou uma iniciativa de tentar resgatar, repatriar os poloneses que estão por lá, cerca de 200, inclusive com as forças especiais do exército polonês para realizar essa operação, não só no aspecto do ar, através de aeronaves, mas ele disse que caso isso não seja possível, já está negociado com as autoridades marítimas da Grécia que embarcações deixem a costa de Israel, obviamente no mar Mediterrâneo, e sigam para a Grécia, onde depois seguiriam de avião para a Polônia. Nós vemos que também há preocupação para que as vítimas ou reféns ou até mesmo pessoas que morreram durante as últimas horas de alguns países sejam identificadas. O México já disse que é grande a possibilidade de um dos seus nacionais estar entre os reféns. A Alemanha, além, é claro, dos Estados Unidos, estão acompanhando toda essa situação porque já consideram que possam ter alguns dos seus cidadãos dentro da faixa de Gaza, esses jovens que foram levados da região sul de Israel pelos militantes do Hamas, os terroristas do Hamas, diretamente para o território de Gaza, esse que é um dos mais densamente povoados que temos no mundo. Não só isso, mas também um cidadão francês foi confirmado morto pelas autoridades, pelo Ministério das Relações Exteriores da França, e a tendência é que agora a identificação desses desaparecidos ou até mesmo dos mortos continue e, obviamente, nós ficaremos de olho também nos brasileiros. De acordo com o Itamaraty, são 3 ainda os brasileiros desaparecidos, todos eles binacionais, provavelmente também cidadãos de ambos os países, e nós acompanharemos os esforços do corpo diplomático brasileiro em repatriar aqueles turistas ou até mesmo cidadãos brasileiros que vivem em Israel. Isso tudo está planejado para acontecer até a próxima terça-feira. Ô Luca, deixa eu te pedir uma ajuda numa confirmação de uma informação aqui. Eu conversei com alguns diretores, inclusive hoje, de algumas escolas judaicas aqui de São Paulo, que me disseram estar, inclusive, planejando uma maior segurança nas escolas depois do ocorrido. Eu fui analisar e fui ver também que a França está muito preocupada em relação a essa segurança nesses locais, né? Isso está acontecendo mesmo? Os países europeus estão preocupados com as escolas judaicas? Como é que está a mobilização da segurança depois do acontecido? A mobilização dessa segurança ela continua de forma intensa e tende a se intensificar nos próximos dias, porque nós temos uma reedição em proporções obviamente muito menores deste conflito Israel-Palestina dentro da Europa, considerando a comunidade judaica em alguns países. No caso da França, é um dos maiores países do mundo como a comunidade judaica após os Estados Unidos, e também o fato de termos vários cidadãos que são muçulmanos, muitos deles árabes, que apoiam a causa palestina de maneira irrestrita e também se manifestaram já nas redes sociais. Eles temem, os governos europeus, que possa haver algum tipo de conflito, inclusive nas ruas das grandes capitais europeias, quando acontecerem manifestações que já estão planejadas. Algumas delas a favor de Israel já aconteceram. Exemplo dessa que aconteceu hoje aqui na Alemanha, em Berlim. Nós vemos que bem próximo ao portão de Brandemburgo, cerca de 800 pessoas se reuniram, mostrando seu apoio a Israel, com bandeiras de Israel, ao mesmo tempo que os líderes de vários países já se colocaram em uma posição condenando os ataques terroristas do Hamas e mandando as condolências ao governo e aos cidadãos de Israel durante as últimas horas, o que fez com que grande parte desses cidadãos muçulmanos, esses cidadãos árabes que aqui vivem, se manifestassem contrariamente ao governo, e muitos temem que isso possa também ser uma escalada da violência aqui, já considerando esses contrastes culturais que têm sido cada vez mais evidentes dentro da Europa após principalmente a onda migratória de refugiados e outros imigrantes a partir da Síria e de outras localidades no Oriente Médio no ano de 2015 em diante. Então, é uma preocupação, uma questão delicada, principalmente a questão dos refugiados, a crise migratória que vive a Europa mais uma vez. Muitos acompanham o caos humanitário em Gaza, temendo que um caos descontrolado
dessa situação e a falha, obviamente, de criar-se corredores humanitários possa empurrar mais uma vez uma leva de centenas de milhares, talvez milhões de refugiados para o continente europeu, trazendo novamente tensões internas. Muitos dos partidos políticos acompanham essas questões de maneira minuciosa, obviamente, antes de tomar qualquer posição pública, já que tudo é muito delicado. Muito bem. Luca Bassani participando aqui do Tá na Roda neste domingo, cobertura especial da Jovem Pan em relação ao desastre que acontece no Estado de Israel. Muito obrigado, Luca. Um abração para você e qualquer novidade você chama a gente aqui. Claro. Muito bem. Gente, vamos conversar agora com o Marcus Zinskind, ele que é guia turístico e também comunicador e está residindo em Holon, uma cidade na região metropolitana de Tel Aviv. Tudo bem, meu caro? Seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Eu agradeço muito o espaço. Muito obrigado por me receber no seu programa. E aqui de Israel, boa noite, aí no Brasil, boa tarde a vocês. Marcos, eu queria que você pudesse dar um depoimento para a gente. Você está na região metropolitana de Tel Aviv, o conflito é mais na região sul do país. Você viu algum alerta? Você viu algum míssil no céu? Como é que estão as coisas por aí nessa madrugada? Aliás, que horas são aí? Agora são 4 horas e 40 minutos. Aí em Israel, que horas são? São 10 horas e 40 minutos da noite. Como é que está a noite aí? Explica um pouco para a gente. Aqui nessa região está bastante tranquila. Nós começamos fomos acordados ontem às 6 horas e 38 minutos com uma bateria de mísseis direcionados aqui à nossa cidade de Holon. Israel tem um sistema de sirenes, eu não sei se os seus ouvintes conhecem. Nós temos um sistema de computação que consegue identificar a trajetória dos mísseis inimigos e ele determina onde a maior probabilidade desse míssil vir a cair. E imediatamente são acionadas naquela região sirenes para que as pessoas se dirijam aos quartos antibombas e antiaéreos, abrigos que existem nas ruas, nos edifícios, e nos edifícios aqui na cidade de Holon, com menos de 20 anos, dentro de cada apartamento tem um quarto antibombas e anti-ataque aéreo. Nós temos isso na minha casa, então fomos acordados 6h38 da manhã e fomos para o abrigo. Entre 6h38 e 10h30 da manhã, nós tivemos um número muito grande de sirenes tocando, cada vez que mísseis eram dirigidos a Holon. No entanto, Israel também desenvolveu um sistema chamado Domo de Ferro. Esse Domo de Ferro é um sistema que aciona míssil anti-foguete. Então, sobe um míssil para destruir o foguete inimigo no ar. E com isso você minimiza tremendamente o impacto dos mísseis entrantes, porque o míssil não explode em terra, ele é explodido no ar e eventualmente caem destroços desses mísseis em terra que, dependendo do tamanho desses destroços, podem causar algum problema, alguma destruição, eventualmente algum dano material. Mas se esses pedaços forem pequenos o suficiente, nem isso. Nós tivemos a sorte aqui em Holon que nenhum dos mísseis conseguiu passar, todos foram destruídos no ar. O sistema Domo de Ferro consegue destruir 97%. Infelizmente, 3% ainda conseguem passar. Nenhum dos que conseguiram passar chegaram a Holon, mas nós tivemos um que atingiu um prédio em um edifício em Tel Aviv, causando incêndio e bastante prejuízo material, graças a Deus sem nenhuma morte. Tivemos muitos na verdade, que caíram no sul de Israel. Tivemos um na cidade de Gderot, esse trágico, porque destruiu uma casa e na queda do teto, uma senhora de 70 anos acabou vindo a falecer. O marido dela ficou preso nos escombros muitas horas até ser retirado. Ele está em estado grave no hospital. Infelizmente também, como eu disse, alguns mísseis caíram na área sul de Israel. 3 deles caíram, por acaso, em aldeias de árabes beduínos, muçulmanos, e 13 muçulmanos acabaram morrendo
como consequência da explosão desses mísseis. No total, o número de pessoas mortas pelos mísseis não chega a 25. Ou seja, a defesa antimíssil é bastante eficiente. O problema é que, além dos mísseis, que eles vêm mandando já contra Israel há muitos anos, e Israel aprendeu a se defender a partir da criação do sistema Domo de Ferro, desta vez, além disto, houve invasão que foi feita por terra, mar e ar. E esta invasão foi feita com uma quantidade inacreditável de munição e de armamentos, metralhadoras, máquinas atiradoras, lançadores de mísseis de ombro, lançadores de granadas, etc. E isto trouxe um número de assassinato incrível. A grande maioria dos assassinatos, a esmagadora maioria dos assassinatos, feitos a queima-roupa de forma sádica. O primeiro evento foi um festival de música para a juventude, muito parecido com o que no Brasil é chamado de festa rave, festa na natureza. 3.000 jovens estavam nessa festa, terroristas desembarcaram em grupos de 2 lados diferentes da festa, começaram a atirar, as pessoas correram e, ao correr, viraram alvos das máquinas atiradeiras e das metralhadoras. Há cerca de 15 minutos atrás, tivemos um balanço parcial, 260 jovens assassinados por essa máquina terrorista de guerra, e o número, infelizmente, ainda não é final. O motivo de não ser... Pois não. Esse festival que você mencionou aqui agora, é legal da gente falar isso para a nossa audiência, passar essa informação, só para vocês entenderem. Esse festival que o Marcos citou, que infelizmente teve essa devastação aí, é o festival que foi criado pelo pai do Alok. Inclusive, o pai do Alok estava no local e ia tocar. Aí o que aconteceu? O pai do Alok também é DJ. Aí o que aconteceu? Por alguma razão aí, a gente pode dizer espiritual, aí eu não sei o que aconteceu ali, mas atrasou a apresentação. No que atrasou a apresentação, ele foi avisado e conseguiu sair o mais rápido possível. Ou seja, esse festival que você está citando aí foi um festival criado por um pai de um grande brasileiro, que é o DJ Alok. Então, nesse festival nós temos já 260 vítimas e, infelizmente, esse número não é final, porque como esses jovens correram para todos os lados, muitos entraram em direção a uma floresta próxima, outros entraram em plantações agrícolas, onde tem macieiras, tem abacateiros, plantações de abacate, de maçãs e de frutas cítricas. E no meio desse emaranhado de árvores, é possível que ainda haja um número não pequeno de mortos e também de feridos. O que acontece é que nessa região, infelizmente, não há sinal de celular, então essas pessoas não conseguiram se comunicar e, eventualmente, alguns que estão feridos, incapacitados de andar, não estão recebendo tratamento. Há um grupo de voluntários bastante significativo andando pelas florestas e pelas plantações em busca de jovens. Muitos têm sido encontrados com vida. Hoje à tarde, mais de 30 foram encontrados num buraco dentro de uma das plantações, mas, infelizmente, junto com os que estão sendo encontrados com vida, também está se encontrando mais corpos. Marcos, esses barulhos que nós estamos ouvindo são aviões passando próximo da sua residência? O que são? Não, nós estamos a 65 quilômetros. Perdão, é o barulho dessa imagem ao vivo que nós estamos exibindo aqui da faixa de Gaza. Mas são aviões comerciais, uma vez que nós estamos na rota de chegada do aeroporto de Lod. Perfeito. Eu estou te sentindo... Deixa eu te fazer uma pergunta muito de cunho pessoal, você fica super à vontade para respondê-la. Mas eu estou te sentindo relativamente tranquilo. Eu quero entender como que você consegue ficar tranquilo numa situação dessa. Bom, eu vou te responder a mesma coisa que eu respondi a meus familiares que estão me perguntando como é que nós estamos. Nós estamos fisicamente muito bem.
Do ponto de vista da segurança, nós nos sentimos muito seguros. Por quê? Porque nós temos dentro da minha casa um quarto antibombas. Para aqueles que não conhecem, os quartos antibombas fazem parte nos edifícios de uma coluna todinha que ela é praticamente indestrutível. O prédio inteiro pode cair, mas essa coluna fica em pé. Então e ela também te permite, dependendo de que janelas e que pontos você feche, você está protegido contra armas químicas, você está protegido contra bombardeios, contra tiroteio, etc. Então, e também contra uma invasão dentro da sua casa, porque a porta só abre por dentro. Então, se você fechou a porta, a porta desse abrigo ela é de aço, com algumas camadas de aço, então também, se o cara atirar, não vai perfurar e tal. Então a gente se está sente muito bem protegido, né? E seguro, exatamente. Sim. Essa é a parte tranquila, mas nós temos uma parte emocional. E na parte emocional nós estamos absolutamente destroçados. E por que nós estamos destroçados? Porque nós temos informações já de 720 mortos. 1.100, Marcos, infelizmente. O número já aumentou já. Mais de 1.100 mortos. Dos dois lados, né? 1.100 mortos em Israel? Não, dos dois lados. Dos dois lados, né? Nós temos, se eu não me engano, 600... Eu estou falando dentro de Israel... A última informação, um pouco antes de começar o programa, era de 720 mortos. 720 mortos, só para dar uma dimensão para o ouvinte, a Guerra dos 6 Dias demorou 6 dias. Israel enfrentou 3 exércitos inimigos, que foram, na época, o Egito, que hoje assinou a paz com Israel, a Síria, que continua em guerra, e a Jordânia. Nós tivemos, então, 3 exércitos e nós tivemos, no total, 769 mortos em 6 dias de guerra. Aqui, em 36 horas, nós já temos 720 e nós sabemos que há um número ainda desconhecido de mortos que vai elevar esse número significativamente. Então, o número de mortos em 36 horas é terrível. Depois nós temos 2.040 pessoas hospitalizadas até o momento, que também é um número muito grande. Isso nos devasta, porque todo mundo conhece alguém, um vizinho, o filho de um vizinho, o sobrinho do cabeleireiro, sei lá, o irmão do sujeito que te atende no supermercado e assim por diante. Então, a sensação de perda aqui é praticamente unânime. Todo mundo sente como cada um que cai é como se fosse parte do nosso sangue. Então, se a gente está emocionalmente, nós estamos destroçados. Fisicamente, nós estamos tranquilos, principalmente aqui em Holon. Nós tivemos mísseis até ontem às 19h30. De ontem às 19h30 até hoje, quase 23 horas, não tivemos mais nada. Então, nós estamos sei lá, 26 horas sem ter nenhum problema. A sirene não tocou nenhuma vez aqui em Holon. Sim. Marcos, a gente deseja aí uma rápida solução para esse processo. Muito obrigado pelo seu depoimento, pelo seu tempo, principalmente, aqui com a gente, e que as coisas possam se resolver da forma mais rápida possível, porque ninguém merece passar pelo que vocês estão passando. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, mas se você me permitir, eu gostaria de fazer só uma observação. Por favor. Um dos membros do painel estava comentando sobre a questão da ajuda internacional necessária para a população sofrida de Gaza. E isso é uma verdade incontestável. Muito bem, dentro desse processo, Gaza não tem um porto. É pelo porto de Ashdod que chega toda a ajuda que vai para Gaza. Israel mandou para Gaza ajuda internacional com motos, veículos para serem usados como ambulâncias, serem usados como carros de polícia, seriam usados como veículos para corpo de bombeiros, etc. Foram com estes veículos que Israel foi atacada. A invasão a Israel se deu com os veículos da ajuda humanitária. A ajuda humanitária que chega a Gaza, infelizmente, numa parte bastante grande, é desviada para fins bélicos. E a prova está aí. Eles não têm estação
de energia elétrica, mas eles são capazes de jogar 3.200 mísseis em um único dia aqui em Israel. Eles não têm ambulâncias, mas eles são capazes de invadir o país com um sem número de veículos que deveriam estar servindo à população e estão servindo para fins militares. É importante que o ouvinte brasileiro saiba disso. Isso é importante. Muito bem. Marcos, muito obrigado, viu, mais uma vez pelo seu depoimento e principalmente pelo seu tempo. A gente deseja que isso passe o mais rápido possível. Obrigado. Amém. Amém. Valeu.